Senhoras e senhores, boa tarde. Obrigado pela presença na gravação do programa Previ Entrevista. Convido o presidente da Previ, Gueitiro Genso, para uma mensagem institucional. Bom, queria agradecer e dar as boas-vindas aos candidatos debatedores que estão aqui. Agradecer e dar as boas-vindas aos associados eleitores que estão aqui presentes, aos associados eleitores que vão ver o vídeo. Desde 1904, quando os 52 pioneiros fundaram essa nossa entidade, a governança vem sendo fortalecida ao longo dos anos. E essa entidade, que é administrada de forma paritária entre patrocinador e Banco do Brasil, tem um dos principais pilares básicos da gestão, que é dono cuidando do seu próprio patrimônio. E a cada 2 anos, a gente assiste esse espetáculo da democracia, que os 200 mil associados se reúnem para escolherem os seus representantes nesse modelo paritário. E neste ano, a Previ resolveu investir em promover uma oportunidade dos 200 mil associados tomarem conhecimento e puderem julgarem as propostas, as ideias dos candidatos. Portanto, este é um momento único em que vem ao encontro do fortalecimento da nossa governança. Eu queria desejar êxito a todos os candidatos e quero pedir permissão para voltar ao meu lugar ali na plateia, que eu quero olhar com muito carinho as propostas das 4 chapas que estão aqui para tomar a minha decisão bastante consciente, que é isso que eu convido a todos os 200 mil associados a fazer para que a gente possa cada vez mais ter essa entidade diferenciada e que a gente tenha orgulho de participar. Muito obrigado. Bem, obrigado, presidente Gueitiro. Agora nós entrevistaremos os candidatos à diretoria de administração da Previ para o mandato de 2018 a 2022. O objetivo desta iniciativa é levar informação aos associados para que possam exercer de modo consciente o seu direito a voto. Para os candidatos, é uma oportunidade de externarem suas propostas. Precisamos da colaboração de todos para garantir o bom andamento dessa iniciativa. Todos os candidatos foram informados previamente das regras e eu vou brevemente recapitular como será a dinâmica deste encontro organizado em 5 blocos. No primeiro bloco, cada candidato terá 3 minutos para se apresentar e a ordem de apresentação será por sorteio. Os candidatos devem ficar atentos ao cronômetro digital, que às suas vistas exibirá uma contagem progressiva. Caso o candidato exceda seu tempo de 3 minutos, o microfone será silenciado em 3 minutos e 30 segundos. No segundo bloco, serão sorteadas uma pergunta para cada candidato, que então se dirigirá ao púlpito para respondê-la. Os candidatos terão 2 minutos para respondê-la, com 2 minutos e 30 segundos serão avisados do tempo extra e com 3 minutos o som do microfone será silenciado. No terceiro bloco, novamente uma pergunta sorteada para cada candidato, dentre as perguntas enviadas previamente pelos associados por e-mail. Da mesma forma, os candidatos terão 2 minutos para responder e, com 3 minutos, o som do microfone será desligado. No quarto bloco, serão feitas perguntas aos candidatos, também perguntas gerais, também enviadas pelos associados. Novamente, será sorteada a pergunta para o candidato e o controle do tempo se dará como nos blocos anteriores. E o quinto e último bloco, cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. Haverá apenas um mínimo intervalo entre os blocos somente para a rearrumação e reposição das perguntas e números dos candidatos nas urnas. Estão presentes hoje aqui os candidatos à diretoria de administração. Pela chapa 1, Mais União, Ítalo Lazarotto Júnior. Pela chapa 2, Previ para os associados, Márcio de Souza. Pela chapa 4, Autonomia e Inovação, Cecília Garcês. Pela chapa 5, Futuro se Constrói Agora, Gerôncio Luna. A chapa 3, Solidez e Atitude, não confirmou sua participação dentro do prazo estipulado pela comissão eleitoral. Sendo assim, o candidato Sérgio Murilo Guimarães não participa do debate. Daremos início agora ao sorteio para definir quem será o primeiro candidato a se apresentar em 3 minutos. Primeiro candidato, a diretoria de administração, primeira candidata, Cecília Garcês, por favor. Já, por favor. Bom, começar os trabalhos, né? Então já é um desafio grande a gente começar aquecendo aqui para a gente fazer essa abertura.
Bom, meu nome é Cecília Garcês, como falou, e estou aqui representando a chapa 4, Autonomia e Inovação. Eu estou me recandidatando a esse cargo de diretoria de administração, porque eu entendo que nós temos um trabalho que precisa dar continuidade na Previ. Um trabalho que deu muitos frutos, a gente conseguiu reduzir bastante a despesa administrativa, e esse trabalho precisa continuar, até para a sustentabilidade da Previ no futuro. Nós temos uma governança, né, importante, como o Gueitiro mesmo colocou, metade eleita pelos participantes e metade indicada pelo patrocinador. Então, é um momento fundamental para vocês escolherem, para vocês entenderem quem são as chapas que estão concorrendo e quem são os melhores candidatos para representá-los. Nós também estamos no meio de um projeto de modernização dos sistemas da Previ, que são da década de 90, bem defasados, e é um momento crucial que a gente está vivendo agora, a implantação dessa nova plataforma, tanto de seguridade quanto de gestão empresarial. Então, é um momento crítico e, por isso, que eu conto com o voto de vocês para a gente continuar esse trabalho. A nossa chapa, a gente montou com pessoas técnicas, não temos nenhuma vinculação político-partidária e também a gente colocou pós-98, mulheres, tentou, né, colocar equidade de gênero nessa discussão, aposentados e também autopatrocinado. É a única chapa que tem um autopatrocinado, que, inclusive, hoje ele é auditor do TCU. Então, a gente entende que é importante a gente, cada vez mais, lutar pelos interesses tanto dos associados e pela sustentabilidade da Previ. Tem muita coisa a ser feita. Muita coisa a gente já fez, mas tem muita coisa que pode ser feita. Sempre valorizando a transparência, valorizando os processos. Muita coisa. Hoje vocês podem perceber que hoje vocês recebem, tanto do Plano 1 quanto do Previ Futuro, o boletim de desempenho, com tudo ali, assim, declarado, todos os investimentos, em todos, tanto renda fixa, renda variável, investimentos estruturados e etc. Então, isso é um avanço. Mas temos muita coisa para fazer. Transparência é fundamental. Outras propostas também que a gente tem são fundamentais para a gente melhorar ainda mais essa governança que a gente tem. E sempre o foco no associado, que são os donos. Nós aqui somos os donos da Previ. A Previ não é, né, do governo, não é do Banco do Brasil, nem nada. É nossa. E nós temos que lutar para ela ser cada vez mais forte, como ela tem apresentado até o momento. Então, por isso que nós aqui entendemos que a nossa chapa 4 tem condições de atender a esses interesses dos associados. Autonomia, nós somos independentes, autônomos, temos condições de defender, como a gente sempre fez nesse trabalho, os interesses dos associados. E também inovação. Não dá para a gente parar no tempo. A gente tem que inovar nos processos, inovar nos sistemas, apresentar novas soluções, resolver problemas de uma forma diferente. Então, isso é muito importante, por isso, eu peço o voto para a chapa 4, Autonomia e Inovação. Muito obrigada. Muito obrigado, candidata Cecília. Vamos sortear agora a próxima chapa. A chapa 2, representada pelo candidato Márcio de Souza. 3, 2, 1. Candidato, já. Minha saudação a toda a plateia, saudação a todos os candidatos, à diretoria da Previ. Eu sou o Márcio de Souza, sou candidato pela chapa 2, Previ para os associados. Tenho 37 anos de banco e há 14 anos eu estou na Previ, onde eu sou gerente executivo de benefícios. Essa experiência que eu acumulei é que permitiu, junto com as outras 13 pessoas que participam da nossa chapa, que pudesse receber essa indicação. E que não é uma candidatura de si mesmo. Nós, da chapa 2, Previ para os associados, não somos candidatos de nós mesmos. Nós somos frutos de uma construção coletiva. E a nossa chapa, com muito orgulho, se apresenta para os associados, dizendo que temos o apoio das maiores e mais representativas associações de funcionários, entidades de aposentados, pessoas que atuam na ANAB, na FENAB, que atuam nas entidades sindicais, porque, para nós, a Previ, ela é, na sua essência, associativista. A Previ não foi presente do banco, não foi uma dádiva do governo, a Previ foi uma conquista dos trabalhadores. E aquelas 52 pessoas que criaram a Previ, não criaram a Previ pensando em si mesmas. Elas criaram a Previ pensando na coletividade. Então, nós não acreditamos nesse discurso do individualismo.
das candidaturas independentes, porque o funcionário do Banco do Brasil, ele é pioneiro no trabalho coletivo. Então, a nossa chapa, ela expressa isso. E nós queremos, com muita firmeza, defender a nossa governança que nós construímos. Fomos nós, trabalhadores, que conquistamos o direito de eleger diretores em 97. Fomos o primeiro e somos um dos únicos fundos que consegue fazer isso. Junto com um corpo técnico qualificado, pessoas experientes que têm compromisso com a gestão correta de cada centavo, a gente faz da Previ um caso de sucesso para todo o país. Somos o maior fundo da América Latina e tem olhares externos, seja do governo, do mercado, sobre a nossa entidade. Cabe a nós o desafio histórico, a nossa geração, de pegar esse legado e levar para gerações futuras. A Chapa 2, Previ para os associados, tem pessoas capacitadas tecnicamente, mas também testadas na sua representatividade, que vão ter a capacidade de negociar, não só internamente com o patrocinador, mas também negociar na sociedade e mobilizar as forças sociais para que a gente continue tendo uma Previ de sucesso, uma Previ forte e uma Previ que continue pagando pelas próximas décadas os benefícios de forma eficiente, segura e sustentável. Pedimos o voto para a Chapa 2, Previ para os associados. Ok, obrigado, candidato Márcio de Souza. Vamos sortear o próximo. Próximo candidato, da Chapa 1, Ítalo Lazarotto. Três, dois, um, já. Bom, boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde aos colegas que vão nos assistir depois pelo site da Previ. Meu nome é Ítalo Lazarotto Júnior, eu sou gerente-geral da Regional de Controles Internos e Compliance do Banco do Brasil em São Paulo. Na nossa unidade, nós desenvolvemos trabalhos de avaliação de gestão, avaliação de processos dentro do Banco do Brasil em todos os pilares, sob a ótica de risco, de racionalidade e de consumo de estrutura. A Chapa 1, a qual eu represento aqui, na qual sou candidato a diretor de administração, ela foi formada pelo Grupo Mais, que é um grupo de colegas aposentados e da ativa do Banco do Brasil, com alta capacitação técnica. São colegas que já exerceram funções diretivas, foram gerentes executivos, gerentes gerais, colegas técnicos de todas as áreas de conhecimento, que trazem para cá a experiência, para dentro do grupo, a experiência necessária para que a gente faça a condução especificamente de CACI e de Previ. Nas eleições da CACI recentemente, a Chapa Mais União já conseguiu a confiança do associado e agora eu venho aqui pedir a confiança do associado para a Chapa 1 no nosso projeto de gestão para a Previ também, né? Nós estamos aqui com uma proposta de gestão austera, né, trazendo aqui como nosso candidato para planejamento alguém que tem conhecimento, vasta experiência em mercado de capitais para resolver um problema muito sério que a gente enfrenta hoje, principalmente em relação ao Plano Previ Futuro. Eu aqui, apesar dos meus cabelos brancos, represento o Previ Futuro, eu tenho apenas 20 anos de banco, certo? Mas eu percebo, assim, fui conselheiro da Previ, conselheiro consultivo, entre os anos de 2010 até 2014, onde eu pude ter a oportunidade assim, de conhecer o que aconteceu com o nosso plano para representar uma situação tão crítica como está hoje. Então, eu venho aqui assim, pedir a confiança do associado, tanto do Plano 1 como do Plano 2, pessoal. Nós temos que nos unir agora como uma grande família, a família Banco do Brasil, para que a gente possa aqui mudar essa situação e nós tenhamos uma solução para os colegas do Previ Futuro. Principalmente, assim, os mais atingidos por esse problema existente do Plano Previ Futuro são os colegas que atingiram funções de liderança dentro do Banco do Brasil. Esses colegas têm as suas aposentadorias tremendamente prejudicadas, que simplesmente inviabiliza a aposentadoria desses colegas. Algo precisa ser feito. Quando eu fui do Conselho Consultivo, conversei com muitos diretores a respeito disso, com muitos executivos, com 2 presidentes da Previ, inclusive. Mas eu não enxerguei até agora uma situação que mude esse quadro e que traga mais tranquilidade para o Previ Futuro. Eu próprio passei o mês de janeiro um terror
por causa da ameaça da reforma da Previdência, que poderia me fazer com que eu tivesse uma aposentadoria compulsória. E aí eu teria que me aposentar com um salário de apenas 13% do meu salário da ativa. Não acho justo que isso aconteça com colegas que estão aqui, estão dentro do Banco do Brasil, trabalhando para que a gente consiga tocar a empresa para frente e, a hora que chega o momento do colega se aposentar, ter um benefício extremamente reduzido, como aconteceu comigo. Então, aqui eu estou para pedir a confiança do associado para que a gente reverta essa situação. Vamos mudar, fazer algo diferente. Chapa 1, por favor. Tempo esgotado. Obrigado, candidato Ítalo. Bom, naturalmente, a última chapa a se apresentar, chapa 5, representada pelo candidato Gerôncio Luna. Dois, um, já. Senhoras e senhores, boa tarde. Primeiro, dizer da satisfação de recebê-los aqui e também agradecer pela disponibilidade de todos os senhores e senhoras, né? Queria também agradecer a disponibilidade de todos que vão assistir pela internet. Muito obrigado também. Parabenizar a Previ pela iniciativa de realizar esse evento importante para que possamos discutir aqui pontos importantes do maior fundo de pensão da América Latina. Mas permitam-me iniciar falando da nossa chapa 5, chapa formada por 6 colegas funcionários aposentados. Eu sou funcionário aposentado do Banco do Brasil, mas tive uma carreira no banco que eu me orgulho muito. Eu tive a oportunidade de ser superintendente em boa parte dos estados do país, superintendente do Amapá, superintendente do Pará, superintendente da Bahia, Maranhão, Distrito Federal e, por último, tive a oportunidade de ser superintendente do estado de São Paulo, um estado importante da federação. Bem, mas depois de ser superintendente de São Paulo, tive a oportunidade, de uma forma muito agradável, de ser presidente da Fundação Banco do Brasil, que me deu muito orgulho de ter gerido aquela entidade. Bem, nossa missão é cuidar e fortalecer a nossa Previ, potencializar os avanços que já foram alcançados ao longo desses mais de 100 anos, né, e corrigir, eventualmente, erros que possam ainda vir a acontecer e que aconteceram recentemente na história da nossa querida fundação. Nós não temos ligação com nenhuma entidade política, nenhuma associação, nem sindicato, apesar de respeitá-las para o fim, pela finalidade que eles foram criados, sem dúvida nenhuma, são extremamente importantes, mas, na nossa opinião, na nossa visão, a Previ deve ser gerida pelos participantes diretamente, sem influências de outras entidades ligadas, mesmo que sejam ligadas ao banco, né? Nossa chapa ela está alicerçada em 5 diretrizes: governança, sustentabilidade, competência, gestão de custos e relacionamento. Mas eu citaria 2 especificamente, devido ao tempo, né? Na governança tem um ponto que eu acredito que é determinante para que o associado participante ele tenha dentro da sua, vamos dizer, do seu dia a dia uma aproximação com a Previ, que é a questão da transparência. Eu não estou dizendo em nenhum momento que a Previ não tenha transparência. Claro que tem transparência, nós sabemos que tem transparência, mas ainda é muito pouco. Estamos no século XXI e tem vários temas que ficam, de certa maneira, eu diria assim, oculto para a maioria de todos nós. Como é que é a forma de classificar os conselheiros das entidades participadas da Previ? Pô, como é que é isso? Como é que acontece isso? Pode ter transparência, pode ser tudo correto, mas que dessa transparência para todos nós, não é? Então, um ponto importante lá na governança que merece um carinho especial. Tempo. E que a chapa 5 se compromete a aprofundar muito, não é? Outro ponto extremamente importante é a gestão de custos. A Previ tem que reduzir suas despesas para que abra caminho na redução da taxa de carregamento. Muitos colegas reclamam de 4% da taxa de carregamento. Nós concordamos, ela é alta. Mas antes de diminuir, nós temos que diminuir as despesas da Previ, que, sem dúvida nenhuma, deve estar acontecendo um processo nesse caminho. Mas, tempo esgotado, candidato. Obrigado, candidato Gerôncio. Vamos agora ao segundo bloco, com perguntas que deverão ser respondidas em 2 minutos. Novamente sortearemos o número do candidato e as chapas.
Muito bem, vamos retirar o número para ver quem será o primeiro candidato respondente. Chapa 2, senhor Márcio de Souza. Pode se dirigir ao púlpito. Vamos à pergunta. A Previ foi criada para atender a um público bastante restrito, funcionários da ativa, aposentados e pensionistas do Banco do Brasil. O Banco do Brasil já chegou a possuir mais de 100 mil funcionários. Hoje, são perto de 90 mil. Quantos serão no futuro? Isso poderá impactar a sustentabilidade da Previ? Como garantir que a Previ permaneça forte, mesmo com os riscos de uma redução do número de funcionários do BB no futuro? Candidato? Ok. Muito obrigado ao associado ou associada pela pergunta. De fato, essa questão da sustentabilidade administrativa da Previ é objeto de preocupação de todos nós. A nossa chapa, a chapa 2 Previ para os associados, ela traz, nas suas propostas, algumas ações que são fundamentais. Nós queremos, claro, fazer mais com menos, otimizar processos, dar sequência à modernização das plataformas de seguridade empresarial, dialogando muito com os funcionários que estão na Previ, mas nós queremos também atuar em outros pontos do plano de gestão administrativa, que para nós é muito importante também. Não é só o viés de cortar, cortar, cortar. Essa visão que tem muito de mercado, para nós não atende. Primeiro, nós temos expertise na gestão de recursos. Temos que buscar novos públicos. Temos que buscar administrar os planos dos bancos incorporados, trazer novos públicos para dentro da Previ, acabar com essa segregação que, para nós, é vergonhosa dentro do banco, onde um colega que está trabalhando do nosso lado e é oriundo de um banco incorporado sofre uma segregação. Ele não tem o mesmo direito ao bem-estar social que a Previ representa para cada um de nós. Nós queremos também ampliar a nossa educação previdenciária, ou o nosso público, para a gente trabalhar com outras pessoas que são aquelas queridas nossas, que não podem usar desse bem-estar social. Queremos tornar realidade o Plano Previ Família, queremos levar a CAPEC também para que nossos parentes, nossos pais e irmãos também possam contratar para os seus beneficiários, porque são outras formas de a gente obter receita, para poder viabilizar. Ampliando o público, a gente vai trazer mais pessoas e vamos conseguir, com certeza, viabilizar a gestão administrativa ao longo do prazo, com uma gestão também eficiente, que é o que a gente vai buscar em todos os dias do nosso mandato. Ok. Concluiu a resposta? Obrigado. Vamos ao próximo. Diretora Cecília, candidata Cecília Garcês, chapa 4. Vamos à pergunta. Quero que faça uma breve análise sobre o resultado e desempenho dos últimos 2 anos e qual a sua estratégia para maximizá-lo. 2 minutos. 2 minutos. Valendo. Bom, é uma boa pergunta, né? Eu acho que nós, em 2 anos, nós avançamos muito. Mais uma vez, falei um pouquinho das despesas, mas a parte de rentabilidade também. Esses últimos 2 anos foram muito importantes para a Previ. A nossa rentabilidade, só dando um exemplo, 2017, tanto no Plano 1 quanto Previ Futuro, foi o dobro da meta atuarial, muito importante. A operação que nós fizemos na Vale é uma operação que deu um ganho muito significativo para o plano, e para o Plano 1 principalmente, e trouxe liquidez para o ativo, que era um problema que a gente tinha, uma concentração grande na Vale e não tinha a liquidez que a gente necessitava, justamente pensando no Plano 1. Então, esses 2 anos foram significativos também na questão da transparência, melhorou muito a transparência, as informações que são passadas para os associados. Então, eu acho que é um caminho que todo mundo fala em transparência, eu acho que a gente está fazendo. Tem que fazer mais? Tem. Precisamos de mais transparência? Precisamos. Transparência nunca é demais. Mas eu acho que um caminho já foi feito. Essas
tanto que eu falei na minha abertura, a questão das plataformas de seguridade e de gestão empresarial, elas vão proporcionar também uma facilidade também na entrega de uma maior transparência, quando você vai poder detalhar melhor esses nossos investimentos e também a rentabilidade. Então, acho que foram várias operações que foram feitas esses 2 anos, eu acho que vai dar um ganho muito significativo para o plano. A outra coisa também que nós fizemos também é na política de investimentos, não permite mais investimentos em private equities, em FIPs, então isso também permitiu que tivesse mais liquidez, olhando o plano 1, né, a questão da liquidez, o foco na liquidez, principalmente isso já está nos nossos objetivos estratégicos, liquidez para o plano 1 e melhorar a rentabilidade do Previ Futuro, que esse é o nosso foco. A gente tem que atender os interesses dos nossos 2 planos e, principalmente, olhando para o futuro e olhando também o presente, o que a gente pode fazer hoje. É um desafio grande? Nós somos, assim, são 180 bilhões de recursos e muitas pessoas aí que precisam da Previ, que dependem da Previ. Então, eu acho que isso demonstra o esforço da gestão e a gente tem muito mais para contribuir, muito mais para fazer em interesse dos associados, os verdadeiros donos da Previ. Resposta concluída? Ok, obrigado, candidata. Eu aproveito para lembrar aos candidatos, quando se dirigirem ao púlpito, podem fazer um ajuste no microfone para que fique mais adequado à altura. Vamos fazer o próximo sorteio. Isso nos ajuda na captação do áudio. Próximo candidato, Ítalo Lazarotto, representando a chapa 1. Vamos à pergunta. Hoje, temos pouquíssimos funcionários da ativa do Plano 1. A grande parte já está aposentada. O Banco do Brasil indica somente funcionários da ativa para compor os quadros de direção e conselhos da Previ. Daqui a pouco, ele somente conseguirá indicar funcionários do Plano Previ Futuro. Como você vê isso? Pode ser um problema? Algumas pessoas entendem que isso pode ser um risco. Funcionários do Previ Futuro administrando os recursos do Plano 1. Qual a sua opinião, candidato? Eu agradeço muito ao associado que... Valendo agora. Agradeço muito ao associado que encaminhou essa pergunta. Essa é uma discussão que já acontece há algum tempo, pessoal. Em 2010, como eu tomei posse no Conselho Consultivo, já existia essa discussão. Nós temos 2 conselhos dentro da Previ, os consultivos, que representam um o Plano Previ Futuro e outro que representa o Plano 1. O Plano Previ Futuro existe há 20 anos. E há 20 anos a Previ é administrada por colegas do Plano 1. Eu acho que assim não pode existir assim numa família Banco do Brasil, como a gente sempre vê. Eu tenho viajado para vários estados para fazer a campanha. Eu percebo assim a forma com que as pessoas me recebem. Isso é uma grande família. Nós não podemos pensar aqui que o Previ Futuro, por exemplo, que o colega do Previ Futuro não tem a capacidade e experiência necessária para conduzir a Previ para os próximos anos. Da mesma forma, seria pensar no banco. Será que nós não vamos ter capacidade para levar o Banco do Brasil por mais 2 séculos ou o que seja? Então, a gente não pode. Isso, assim, esse pensamento de separação, já houve muita discussão a respeito, mas eu sou realmente contra. Eu acho que isso é como se a gente não confiasse nas pessoas, e nós não podemos partir para esse lado. Nós precisamos lembrar, assim, muito importante, gente, nós tivemos a eleição da CACI recentemente. Na CACI, por exemplo, o pessoal do Previ Futuro é extremamente importante para preservar o equilíbrio da CACI, para todo o trabalho que vai ser feito dentro da CACI. Imagine se a gente fosse criar um CACI Previ Futuro, um CACI Futuro, né? E um CACI do pessoal do Plano 1, onde o pessoal já tem, por exemplo, idade mais avançada, que utiliza mais os recursos médicos. Então, assim, a gente não pode pensar de forma alguma nesse sentido. A gente tem que se preocupar, sim, com a qualificação das pessoas. É isso que o Grupo Mais está pretendendo fazer. É para elevar os debates dentro dessas instituições. Porque o banco indica ótimos profissionais para fazer a gestão, tanto da CACI como da Previ. E nós temos que ter candidatos eleitos com o mesmo nível profissional para que possibilite o debate. Só a partir do debate que nós vamos conseguir chegar a consenso. E não que o banco precise de chegar e bater o martelo com o voto de Minerva. Então, a gente precisa pensar muito nisso. O importante é a gente elevar o nível dos candidatos, ver em quem a gente vota, certo? E não pensar em separação dos planos. Nós somos uma única família, ok? A família Banco do Brasil. Tá? Obrigado. Obrigado, candidato.
Próximo. Chapa 5, candidato Gerôncio Luna. Próxima pergunta. A Previ precisa reduzir suas despesas administrativas. Comparando com o mercado de entidades de previdência, os salários pagos na Previ são maiores. Você entende que é adequado a Previ buscar profissionais de mercado para montar seu corpo técnico? Por outro lado, qual o nível de comprometimento que esses profissionais terão com a entidade? 3, 2... Valendo, candidato. As despesas da Previ, hoje, giram em torno de 308 milhões de reais. Desse total, 190 milhões está concentrado na despesa de gestão de pessoas e encargos. É um valor considerável? É um valor considerável, sem dúvida nenhuma. Mas eu acredito que nós da Previ, todos nós, não devemos abrir mão do convênio que a Previ tem com o Banco do Brasil. Pessoal, isso é um convênio extremamente importante que garante a perpetuidade de alguém que tem capacidade técnica do outro lado e, ao mesmo tempo, é participante. Então, na minha opinião, né, a Previ deve manter esse convênio e não abrir mão desse processo, mesmo que, né, os funcionários da Previ tenham um plano de cargo salário atrelado ao plano de cargo salário do Banco do Brasil. Esse plus, vamos dizer assim, desse salário maior, eu acredito que nós precisamos bancar esse valor. No entanto, na minha opinião, né, nós devemos continuar com a redução das despesas, respeitando todos os convênios, todos os contratos e respeitando todas as pessoas. Mas essa redução tem que ser, evidentemente, para o bem de todos e, obviamente, como eu acabei de falar há pouco, para reduzir os nossos 4% da taxa de carregamento. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado, candidato. Chegamos, assim, ao final deste segundo bloco. Vamos renovar aqui os números dos candidatos na urna. Próximo. Muito bem, o próximo lote de perguntas são perguntas sorteadas dentre as que foram enviadas pelos associados por e-mail. A dinâmica de respostas é a mesma do bloco anterior. Primeiro sorteado, Cecília Garcês, chapa 4, candidata. A pergunta enviada pelo associado Marcos Vinícius de Andrade Bastos. Os senhores possuem alguma proposta de avaliar a eficiência operacional quanto à quantidade de funcionários em relação ao volume de ativos geridos pela Previ ou consideram essa relação atualmente adequada? Candidata, em 3 segundos. Valendo, por favor. Bom, excelente pergunta. Eu acho que uma coisa que a gente tem que sempre valorizar na Previ, e eu acho que também os associados da Previ também, é o corpo técnico. É um pilar importantíssimo na nossa gestão. É que nós aqui na diretoria não somos nós que entregamos resultado. Quem entrega resultado são os funcionários da Previ, é o corpo técnico. Ele é que é responsável por todo esse bom resultado que a Previ entrega aos seus associados. E isso é um diferencial entre os fundos de pensão. A gente vê a situação que aconteceu com outros fundos de pensão também de empresas estatais, onde o corpo técnico é selecionado no mercado. Então, esse é um diferencial que a gente tem que lutar sempre. E indicadores existem e a gente tem que aprimorar cada vez mais os indicadores. Não temos, assim, a ponto de identificar em relação aos ativos, a gestão dos ativos, mas em relação ao resultado da Previ. Eu acho que é isso que a gente tem que aprimorar, o resultado que a gente entrega, o número de funcionários que a gente tem, a despesa, porque a despesa não entra só funcionário. Funcionário é o melhor ativo que a gente tem em termos de despesa, porque ele entrega resultado. Então, o que a gente tem que avaliar é esse resultado, a qualidade desse resultado que a gente está entregando e o que a gente precisa para melhorar esse resultado, tanto na parte de redução de despesas, quanto também na parte de receitas. Eu acho que não é só reduzir a taxa de carregamento, é lógico que a gente trabalha a parte de despesa, mas também existe a questão da receita, que também é preciso a gente trabalhar. Eu acho que o corpo técnico da Previ cada vez mais tem que ser valorizado. Indicadores existem e sempre a gente vai aprimorar, independente de quem esteja na gestão.
porque é isso que vai fazer a Previ cada vez mais importante para os seus associados e cada vez dando mais alegrias para os seus associados e se distanciando cada vez mais de outros fundos de pensão, conforme a gente viu ali. Por isso que é importante a gente focar numa gestão independente. Previ é dos associados, não é de governo, não é do Banco do Brasil e não é de nenhum partido político. Previ é dos seus donos, os associados. Chapa 4, autonomia e inovação. Obrigado, candidata. Vamos ao próximo. Chapa 1, representada pelo senhor Ítalo Lazarotto. Vamos à pergunta, enviada pelo associado Marco Bittencourt. Por que não enxugam o quadro da Previ? Contratem uma firma para identificar a necessidade desse enxugamento. Esse não seria o caminho? Em 3 segundos, candidato. Valendo. Colega Marcos, eu acho que não. Não é o caminho. Eu acho que o corpo técnico da Previ, assim, e a qualidade das pessoas que o convênio que o banco tem com essa instituição possibilita, não deve jamais ser desprezado, né? Não tem o que se falar do corpo técnico da Previ. Agora, existem outras formas da gente fazer com que essa despesa administrativa que nós temos, ela seja reduzida. Pelo menos reduzida o impacto em cima dos planos. Nós temos outros planos que existem no, de colegas, de empresas, de bancos, instituições financeiras que foram incorporadas ao Banco do Brasil, que estão lá replicando a mesma estrutura que nós temos aqui. Nós temos o Economos, por exemplo, que tem uma diretoria executiva, um corpo técnico. Isso tudo pode ser trazido para dentro da Previ como mais um plano para ser administrado pelo corpo técnico da Previ. E isso, assim, a gente tem que pensar em soluções desse tipo. E não simplesmente abrir mão aqui do corpo técnico existente, de toda essa história, de toda essa experiência. Eu acho que seria um prejuízo enorme, enorme para a instituição. Então, nós podemos sim pensar em outras formas, né? Precisar reduzir a despesa é necessário? É. Racionalização de processos pode trazer eficiência e trazer redução de despesas. Adequação de quadro de pessoal, tirar pessoas daqui? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode fazer por um outro caminho, né? A gente pode aproveitar a expertise dessas pessoas e trazer não só essa gestão, então, de fundos que estão fora da Previ, mas outro tipo de prestação de serviço. Nós precisamos nos readequar ao mercado. Não é verdade? O Banco do Brasil está passando por uma grande transformação para que a gente consiga seguir as tendências de mercado, questões aí, o banco digital que está acontecendo e tudo mais. Nós temos que nos mobilizar. A Previ não vai poder continuar a ser esta Previ que está aqui hoje. Ela precisa avançar em termos, assim, talvez de prestação de serviço, de trazer outros planos para aqui para dentro, para que possa ratear essa despesa administrativa entre mais planos e o impacto seja menor. Tá? Então, é dessa forma que nós pensamos fazer, tá? Com racionalização de processos, sim, busca de eficiência sempre, né? Buscar economizar em cada item. Até a nossa proposta causou muita polêmica por causa dessa questão da austeridade. Isso, assim, muitos pontos foram polêmicos, mas são para dar exemplo, né, do que é que nós queremos daqui para frente. Austeridade, eficiência e vamos revolucionar a nossa forma de atuação. Vamos trazer mais serviço para nós aqui dentro, aproveitando todo esse corpo técnico. Okay. Obrigado, candidato Ítalo. Márcio de Souza, da chapa 2, por favor. Pergunta enviada pelo associado Felipe de Carvalho Praxedes Lino, de Pedro Velho, no Rio Grande do Norte. Referente à estrutura de custos da Previ, existe alguma ideia para reduzir? Qual seria? Felipe, obrigado pela sua pergunta. Nós temos visto aqui, ao longo dessa entrevista, uma série de perguntas, e sempre em cima do maior custo que nós temos, que é pagamento de pessoal. E essa pergunta do Felipe me permite retomar o tema. Nós temos, por uma opção nossa, e isso protege a Previ, um quadro de pessoal técnico que é de associados. E esses associados têm a referência na remuneração do Banco do Brasil. Então, quando algumas pessoas, nas suas candidaturas, tentam escandalizar, por exemplo,
a PLR, dizendo que a Previ é uma entidade fechada de previdência, que não é instituição financeira e não pode pagar PLR, está dando um tiro no pé, o mínimo que a gente pode dizer. Porque como nós vamos pedir a um funcionário do Banco do Brasil, de um assistente técnico a um diretor, para vir trabalhar na Previ e cuidar da gestão dos nossos recursos, recebendo 1/3 a menos do que ganham no banco? 1/3, meus amigos e minhas amigas. Porque é o que representa hoje a PLR. Então, a questão é, que estrutura nós queremos para a Previ nos próximos anos? Temos que fazer mais com menos? Vai ter, com certeza, uma mudança de perfil da estrutura que vai precisar de pessoal, inclusive, para poder dar conta dos desafios futuros? Nós podemos modernizar a plataforma tecnológica e otimizar processos? Sim, mas não podemos abrir mão de forma alguma do que nós temos de mais caro, de mais importante e que nos protege, que são os nossos funcionários associados, que tem um valor que ninguém do mercado vai trazer, que é o compromisso com a gestão do nosso recurso. O mercado só pensa no curto prazo. A nossa chapa Previ para os associados, chapa 2, além de ser a única com o nome de associados, porque o nosso compromisso é verdadeiro, a nossa chapa é absolutamente contra a terceirização de qualquer gestão dos nossos ativos. Tem gente que diz que é mais barato fazer no mercado. Pode ser, mas sai mais caro na hora que tiver uma má administração dos nossos recursos. A nossa história mostra que nós fazemos diferente. E por isso é que a Previ não aparece em nenhum relatório de investigação com mal feito. Esse é o fator-chave de sucesso. Esse é o nosso maior patrimônio. Então, Felipe, nós vamos trabalhar para reduzir, sim, muitas coisas, mas o nosso patrimônio maior, que é o nosso funcionário, para cuidar do patrimônio maior que vai garantir o nosso futuro, nós vamos mantê-lo e cuidar muito bem dele, que são os nossos funcionários. Obrigado. Tempo esgotado. Muito bem, vamos então. Novamente, chapa 5, candidato Gerôncio Luna. Pergunta formulada pelo associado Rogério Gomes de Amorim. A redução de custos e a melhoria da eficiência operacional é uma preocupação constante nos meios empresariais e questão de sobrevivência em mercados tão concorridos como os atuais. A Previ, em consonância a estes fatos, vem tomando algumas medidas como a otimização da sede, que visa gerar uma economia anual de 5,7 milhões de reais. O que mais pode ser feito para a redução das despesas administrativas sem diminuir a capacidade operacional da Previ? Candidato, em 3 segundos. Bem, Rogério, Valendo. Queria agradecer pela pergunta, sem dúvida nenhuma, uma pergunta importante. Ela não é redundante, porque sempre encontramos pontos importantes para avaliar a capacidade operacional da Previ, não é? Bem, o que tem que ser feito na Previ, na nossa avaliação da chapa 5, temos que revisitar todos os processos da Fundação Previ. Né? Todos, de todas as diretorias, não só da diretoria de administração. Tem que ser feito um levantamento, mas com os próprios funcionários da Previ. Não podemos mais estar bancando consultorias, assessorias de valores milionários para chegarmos a uma conclusão que deve ou não deve ser equacionado tal processo. E esse tem que ser o processo, vamos dizer, orgânico por todos nós, para que possamos, sim, reduzir essas despesas e não diminuir a capacidade operacional da Previ, que é muito importante. Aliás, mas temos que fazer uma avaliação de que o foco no processo é o meio e não o fim. O fim é o associado, é os participantes, somos nós. Obrigado. Ok, candidato, muito obrigado. Então, vamos nos encaminhar para o 4º bloco com novas perguntas. Neste bloco estão perguntas gerais também formuladas por associados. Vamos então sortear a ordem.
Começamos pelo Gerôncio Luna, candidato da chapa 5. Pergunta enviada pelo associado Antônio Francisco Alves. Quais são as principais diretrizes que devem ser adicionadas à atual política de investimentos da Previ num cenário de Selic abaixo ou ao redor da meta atuarial? Antônio. Candidato, só um minutinho. Valendo agora sim. Antônio, pergunta excepcional. Nós temos hoje 47% dos recursos da Previ concentrado em renda variável. No período que as ações estão bem valorizadas no mercado, isso é fantástico, é extraordinário. Distribuímos até o BET. No entanto, nós tivemos um dissabor em 2014, 2015, 2016, quando as ações despencaram e, obviamente, nós tivemos um déficit gigantesco. Eu acho que está mais do que na hora, particularmente em relação ao Plano 1, que está muito maduro, de haver uma redução expressiva dessa renda variável para as aplicações em renda fixa. Imagino que deve, nos próximos 10 anos, reduzir isso para algo em torno de 20%. Acredito que, dessa forma, nós possamos tornar o plano 1, ele perene e possamos aí atender de uma forma muito estável todos os participantes, até o último lá em 2090. Obrigado. Ok, candidato. Obrigado. Vamos à próxima pergunta. Chapa 2, candidato Márcio de Souza. Pergunta formulada pelo associado José Marcos de Lima Araújo. Qual a opinião de sua chapa sobre a parcela Previ e qual a proposta principal de sua chapa para o segmento pós-98? Candidato, em 3 segundos. Valendo. Ok, José Marcos, obrigado. Na verdade, são 2 perguntas bem distintas uma da outra, Mas vamos lá. Parcela Previ. Ela foi criada em 97 para substituir no cálculo do benefício a parcela que era do INSS. O valor do INSS ele não estava sob governabilidade na Previ, ele trazia um risco atuarial. A parcela Previ foi criada para poder o cálculo do benefício da Previ seguir de forma autônoma em relação ao benefício do INSS. Como ela tinha um indexador diferente, de 97 até 2005, ela teve um descolamento do benefício médio do INSS e, por ação dos sindicatos, negociando com o patrocinador Banco do Brasil, a parcela Previ em 2005 foi reduzida para poder garantir que ela tivesse um valor médio parecido com o do INSS. E ela vem se mantendo ao longo desses anos. Hoje, tem 11 mil pessoas na ativa do Plano 1. E essas 11 mil pessoas, a maior parte delas ou já está aposentada ou já está em condições de aposentadoria, com mais de 50 anos, com um benefício já do INSS, recebendo ou por receber, que é igual ou maior do que a parcela Previ. A maioria dessas pessoas. Tem uma minoria que ainda está trabalhando, com idade ainda baixa, porque entrou como menor no banco, que é do Plano 1, mas que, se ele se aposentar agora, ele pode ficar um pouco abaixo da parcela Previ. Mas se ele seguir trabalhando, que é a tendência das pessoas seguir trabalhando, ele vai ficar com um valor igual a da parcela Previ ou maior. As pessoas que conseguem atingir o fator 8595, que se aposentam sem receber, sem ter o impacto do fator previdenciário, estão se aposentando com benefícios em torno de R$ 4.500 a R$ 4.600, enquanto a parcela Previ é de R$ 3.300. Elas já saem com o benefício da Previ R$ 1.200 a mais do que o do INSS. O que as pessoas querem é receber valor do INSS de novo no lugar da parcela Previ e trazer perdas para essas pessoas? Nós não acreditamos que isso seja... Eu acho que é uma questão de conversar. E o pós-98, é o pessoal do Previ Futuro, o principal para a gente trabalhar é a revisão da tabela PIP, que é a estrutura dorsal do plano, que permite as contribuições adicionais. De 86 mil associados, só 35 mil conseguem contribuir com essa tabela, porque a fórmula dela está defasada. A fórmula dela foi feita em 97, olhando para uma estrutura de cargos que privilegiava o crescimento vegetativo de 12% a cada 3 anos real e de 16%
depois do E9. Isso não existe mais. Nós precisamos atualizar essa tabela, essa fórmula, para poder as pessoas, na medida que evoluem nas suas carreiras, poderem contribuir também. Porque desses 35 mil que contribuem, 80% não chega a 5% de uma tabela de 10. Tempo esgotado. Obrigado, candidato. Cecília Garcês, candidata pela chapa 4. A pergunta veio do associado Aires Hipólito, de Brasília. Qual o posicionamento do candidato sobre o pagamento de remuneração, jeton, aos conselheiros suplentes da Previ, posto que não podem opinar, divulgar decisões e nem registrar voto em separado? Bom, Aires. Só um segundo? Agora sim, valendo. Bom, Aires, muito interessante a pergunta, né? Só lembrando que na governança da Previ, o suplente no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal também, ele tem direito a fazer o registro dele, ele tem direito a manifestar a opinião dele. Se existe algum conselheiro que não está fazendo isso, é por opção própria, mas que existe essa condição, existe. Ele não tem direito a voto no sentido de votar por alguma decisão, mas ele tem direito à participação, à voz e também a registrar qualquer coisa que ele julgue necessário. E a questão da remuneração, paga a remuneração aos suplentes, tanto do Conselho Deliberativo quanto do Conselho Fiscal. Eles participam também de comitês, e aí por isso que está assim, justificada a remuneração paga aos conselheiros. É importante ver que todas essas questões precisam de ajustes. Quando você tem o suplente, você tem também o titular, que o ideal, até porque, principalmente quando a gente trabalha uma chapa eleita, é deles trabalharem juntos. Então, quer dizer, o suplente ele complementaria o conselheiro titular. Então, é um trabalho em conjunto, e é isso que é fundamental que aconteça isso. Por isso que a Chapa 4, Autonomia e Inovação, nós estamos colocando 2 pessoas, o Williams, que é nosso conselheiro fiscal atualmente, e que agora, né, nós estamos indicando para o Conselho Deliberativo, que com certeza poderá fazer um trabalho significativo, até reforçando a governança da Previ, e também o Ari Sarmento, que é vice-presidente da FBB e tem um trabalho também importante na entidade, e também já trabalhou na área financeira do banco muito tempo, então conhece bem. Então, são 2 pessoas que vão poder fazer muito essa defesa no Conselho Deliberativo e também no Conselho Fiscal, com a Célia Larica, que também foi presidente da FBB, que conhece bastante a Previ, e também no Manuel, que é da DITEC, da área de tecnologia. Principalmente que nós estamos no meio de um projeto de implantação de um novo sistema que vai mudar a Previ. Eu não tenho a menor dúvida de que, se a gente conseguir implantar essas 2 plataformas da forma correta, buscando eficiência nos processos da Previ, que a Previ vai entrar num outro patamar de eficiência. Eu tenho certeza disso. Agora, tem que ser da forma correta, buscando o melhor para a Previ e para os associados, consequentemente. Ok, muito obrigado, candidata. Vamos, então. Candidato Ítalo Lazarotto, chapa 1. A pergunta foi formulada pelo associado Victor Silvério, de São José dos Pinhais. Com as inovações tecnológicas no setor bancário acontecendo de forma exponencial, o BB está cada vez mais enxugando o seu quadro, o que significa menos adesões à Previ. Como nós, participantes do Previ Futuro, podemos confiar que haverá solidez do nosso fundo no futuro em relação a essa inevitável redução de participantes? Ou pensam que isso não impactará? Em 3 segundos, candidato. Valendo. É muito interessante essa pergunta, só que a gente precisa pensar sobre os seguintes aspectos. O Previ Futuro, pessoal, ele tem cada associado tem a sua conta individual, né? Não é como um benefício definido do Plano 1, que existe uma solidariedade em um montante, em um capital maior, né? Nós temos a conta individualizada. E isso, então, assim, eu entendo que a redução de quadros
no Banco do Brasil não vai trazer ameaças para o Previ Futuro. Agora, ele traz outro tipo de ameaça, né? É justamente em relação ao custeio da estrutura da Previ, que é o nosso PGA. E aí sim, aí a gente precisa pensar em como fazer para ter essa despesa reduzida a partir de racionalização de processos, tá certo? E busca incansável pela eficiência. Eu até discordo assim que precisa haver continuidade na gestão para que algum projeto seja implantado. Tá? No Banco do Brasil, se fosse dessa forma, nós não poderíamos movimentar nenhum gerente, nenhum diretor, nenhum executivo. E isso não é fato, né? Quem faz as coisas, assim, nós tomamos as decisões macro, mas os executores são os nossos subordinados. Então, é um equívoco pensar dessa forma. Então, não há esse tipo de ameaça para o Previ Futuro, ok? Cada um tem a sua reserva individual, mas deve-se pensar, sim, em relação ao custeio da Previ, e aí a gente tem que buscar soluções trazendo mais planos para a administração da Previ para que a gente possa diluir essa despesa entre todos os outros planos. Prestação de serviços, assim, nós vamos ter que pensar, né, em alguma forma para que a Previ possa aproveitar o expertise do corpo técnico que ela tem para prestar serviço para outros planos. Até ontem, essa ideia simplesmente era afastada a qualquer custo. Só que hoje, em função até do que o colega disse, do avanço da tecnologia, redução de quadro de funcionários do banco, a gente precisa repensar tudo. Não podemos mais ficar nesse modelo. Tá certo? Então, eu penso que esse é o caminho. Não haverá impacto para o associado como individualmente, mas pode sim trazer ameaças para o custeio da Previ, e nisso nós precisamos pensar e buscar soluções. E na diretoria de administração, com certeza, se obter a confiança de vocês com o voto na chapa 1, eu vou trazer isso. Obrigado. Muito bem, obrigado, candidato Ítalo. Vamos então agora ao nosso último bloco em relação aos candidatos à diretoria de administração, em que eles terão 2 minutos para suas considerações finais. Nós vamos também sortear a ordem de apresentação. Candidato Ítalo Lazarotto, por favor. 2 minutos para suas considerações finais. Ok. Prezado associado, esse é um momento importantíssimo na vida de todos nós, né? A cada 2 anos, desculpem, nós temos eleições para a renovação da diretoria da Previ. Só que nos últimos 20 anos, nós não vimos essa renovação. Mesmo que algumas chapas traguem o nome de renovação, de inovação. E nós não experimentamos ainda um outro modelo de gestão, né? E aí surge, por exemplo, a junção de colegas assim que têm vasta experiência, que não tem nenhum outro interesse que não o de fazer a gestão dessas entidades, que não tem interesse em aposentadoria como diretor. Porque eu, por exemplo, se for eleito diretor de administração, pessoal, eu não me aposento como diretor da Previ. O plano 2 ele é cruel. Eu já fiz a projeção. Se eu ficar 4 anos aqui com mandato de diretor de administração, eu me aposento com aproximadamente 13% a 15% do salário do diretor. É cruel, gente. Eu vou continuar trabalhando. Eu já avisei ao meu diretor que eu permaneço no Banco do Brasil por pelo menos mais 10 anos. Vou trabalhar pelo menos até os 63 anos dentro do Banco do Brasil. Isso fruto do quê? Porque eu não posso desfrutar de um convívio mais próximo da minha família, porque eu trabalho em São Paulo, minha família mora em Ribeirão, estou cada 2 anos em um estado diferente do país, mas eu não posso me aposentar, por quê? Como que eu vou sobreviver com apenas 13,5% do meu salário da ativa? Então, a gente precisa parar, refletir. Foram 20 anos que se passaram e nada foi feito em relação a isso. E houve alertas. Quando eu fui conselheiro consultivo, eu incomodei bastante colegas aqui dentro, os diretores de planejamento principalmente, que foram os responsáveis pela política de investimentos que causou tanto dano. Candidato, tempo esgotado. Muito bem, vamos ao próximo.
Para suas considerações finais, o candidato Márcio de Souza, da chapa 2. Dois minutos, candidato. Valendo. Bom, quero parabenizar a Previ pela iniciativa desse exercício de democracia. Que bom que a gente possa continuar exercendo a nossa democracia. A nossa chapa é uma chapa equilibrada, procura levar para a diretoria e para os conselhos os vários olhares de associados do Plano 1, Previ Futuro, pessoas que se aposentaram recentemente no PA e que já estão aposentadas há mais tempo, 7 pessoas da ativa, 7 aposentados. E nós queremos ter um firme compromisso com os associados, que nós precisamos, no Plano 1, garantir um novo ciclo de investimentos, formando uma nova carteira, no momento que, corretamente, a gente está trazendo liquidez, saindo de acordos de acionistas, nós precisamos estar com o nosso olhar de associado, definindo para onde vão esses recursos. São muitos bilhões de reais. A renda fixa pública não está pagando o nosso atuarial. Nós temos que ter a capacidade de procurar a desconcentração e a diversificação, mas empresas, sim, que sejam boas pagadoras de dividendos, que tragam liquidez, que tenham forte governança, que tenham política de integridade clara, uma política socioambiental incorporada nos seus processos, não seja só discurso. E no Plano Previ Futuro, além da redução da taxa de carregamento, que nós temos certeza que a Previ hoje consegue absorver, nós precisamos garantir outras conquistas. As pessoas poderem investir em mais de um perfil, reduzir aquele prazo de carência, resgatar as cotas patronais. Nós precisamos dotar o plano de mecanismos modernos que permitam a ele melhorar e ampliar o seu saldo de conta, garantindo que chegue a ter, no final das suas carreiras, uma renda próxima daquilo que vão estar ganhando na ativa. Nós temos convicção de que isso é possível. E nós temos pessoas preparadas e capacitadas para poder representar cada um de vocês. Tempo esgotado. Obrigado, candidato Márcio. Vamos ao próximo. Chapa 5, candidato Gerôncio Luna. Da mesma forma, 2 minutos para suas considerações finais. Senhoras e senhores, 180 bilhões de reais é o patrimônio da Previ. Esse valor é muito dinheiro em qualquer economia do mundo. Nós sabemos disso. Não é? Mas são 200 mil participantes. E na hora que eu faço esse rateio, esses 180 bilhões, se ele não for administrado com todo o cuidado do mundo, poderemos ter surpresas no futuro desagradáveis. Vou fazer um pedido muito especial a todos vocês, muito especial. Não é? Analisem com muito carinho os currículos de todas as chapas. Analisem, se aprofundem. Veja a história de cada um, a história de resultado. Qual foi a história de cada um? Não só resultado econômico financeiro, não. Resultados. Avaliem, verifiquem o que é que pode fazer com que a Previ tenha um salto qualitativo e quantitativo nos próximos anos. 2020, 2030, 2040, está aí na frente, passa rápido. Nós não podemos entregar a Previ a grupos que nem sempre estão comprometidos com os associados. Está na hora de apostar numa chapa independente, falando independente. Chapa 5, muito obrigado. Obrigado, candidato. Naturalmente. Agora, a chapa 4, representada pela candidata Cecília Garcês. Valendo. Bom, valendo. É muito importante, é um momento crucial na nossa vida. E aí fica aquela pergunta, né? Qual a Previ que nós queremos para o futuro? Que Previ é essa? Nós temos esse ano uma eleição significativa no país. Nós não sabemos quem serão os candidatos, nem quem serão os governantes ano que vem. E qual é a Previ que a gente quer? Eu quero uma Previ mais sólida ainda, que tenha total foco nos associados e que entregue resultado. Não é só boas intenções. Pessoas que fazem e que não fiquem só no discurso.
as pessoas, inclusive os funcionários do banco, os aposentados, estão cansados de discursos. Propostas, tem de monte de propostas, coisas que a gente já implementou, coisas que estão em andamento. As pessoas têm que conhecer Previ, sim. Previ é uma responsabilidade de todos nós. Não é simplesmente chegar na Previ e achar que conhece, que vai rodar. Não. Previ é uma responsabilidade de quem está aqui sabe da complexidade que é uma Previ. Então, não é fácil. Eu acho que nós temos que votar, não deixar de votar, colega. É muito importante isso. É um direito que nós temos de fazer com que a Previ permaneça sólida e cada vez melhor, mais transparência e focada nos associados. Não dá para dormir e não votar. Votem. E pensem bem quem são os candidatos que podem melhor representá-los. A Chapa 4, Autonomia e Inovação, ela reúne colegas aposentados, mulheres na gestão, e não mulheres atrás do balcão. Não, mulheres na gestão. Pós-98, inclusive autopatrocinado, que hoje era... Tempo esgotado, candidata. Muito bem. Chegamos ao fim deste primeiro encontro. Agradecemos a presença e a participação de todos. Informamos que nos próximos dias o vídeo com a gravação do programa Previ Entrevista será publicado no site da Previ. Lembramos que o período de votação é de 18 a 30 de abril. Baixe o aplicativo para o seu celular e vote pelo app da Previ. Muito obrigado.